Volta aqui em mais um seminário da Escola Teológica Ebenezer. A Escola Teológica Ebenezer, ela não é somente teológica, né? Ela é uma escola também que trabalha com a escola de música. Então, nós temos também dentro da Escola Ebenezer aí, uma escola, uma classe de alunos na área da música, onde vão trabalhar aí os instrumentos de corda, percussão e todos mais. E essa classe aqui, ela tem o intuito de falar um pouco sobre a palavra de Deus. E nós estamos na quinta lição, né? Estamos no quinto livro a ser estudado aqui. Deixa eu só fazer a recapitulação aqui. No primeiro, nós demos uma introdução, né, na aula. Depois, nós falamos sobre a Epístola aos Hebreus, mostrando o propósito da carta, falando sobre os aspectos internos que estavam ocorrendo dentro deste percurso de escrita pelo escritor aos Hebreus. Fiz minha defesa a respeito do que, por que eu defendo que esta carta ela é uma carta não escrita por Paulo, né? Não tem um escritor propriamente dito definido para esta carta como autor, mas eu deixo em aberto para que, né, a gente possa chegar a uma conclusão fechada a respeito de quem é o autor. Mas pela estrutura da carta escrita, nós podemos ter a mente de que é alguém que tem um forte embasamento a respeito das tradições judaicas, né? E outra coisa importante de nós podermos pensar um pouco a respeito do autor é que alguns críticos eles dão a ênfase maior a respeito de Barnabé e Apolo, por serem pessoas muito bem versadas dentro da cultura judaica, fazendo defesas a respeito de tudo que o judaísmo propunha para sua época, e aí eles vão fazer a defesa do evangelho, mais baseado no Antigo Testamento, até mesmo porque o Novo Testamento estava sendo desenvolvido. Então, essa é a perspectiva que nós temos aí da autoria e propósito da carta, mostrar a superioridade de Cristo, a sua supremacia. Começa o capítulo de número 1, mostrando que os pais ouviram a respeito de Deus pelos profetas, mas nos últimos dias, ou nos dias do escritor aos Hebreus, Deus ele estava falando através do seu próprio filho, né? E aí começa o escritor aos Hebreus fazer um apontamento sobre a pessoa de Cristo, que é maior do que os anjos, e assim sucessivamente. Trazendo também todo o pano de fundo dos costumes judaicos, as tradições religiosas, como os sacrifícios, libações de sangue, e assim sucessivamente. Então, é esse a visão, né, preliminar a respeito do livro. Nós comentamos ele, então, portanto, eu só estou fazendo um apontamento para que nós possamos elucidar aquilo que foi discutido. Terminamos falando sobre alguns pontos de aplicação do livro, falando sobre a fé e perseverança, sobre Cristo como sumo sacerdote, a superioridade da nova aliança e a vida de santidade. Aí partimos para a epístola de Tiago, falamos a respeito deste personagem, que é um personagem que nós podemos encontrar nos evangelhos e também em Atos dos Apóstolos, uma pessoa que fazia parte do corpo de doutrinário dos apóstolos, dos discípulos. Ele também
é mencionado nos escritos de Paulo, em Gálatas, principalmente. Então, falamos aqui, fizemos a defesa de que ele é o meio-irmão de Jesus, ou seja, ele é filho de Maria com José, do qual tem alguns outros irmãos, que também é chamado de José, e algumas de suas irmãs também. E assim nós vemos alguns dos irmãos serem citados deste personagem como alguém que fazia parte da família sanguínea de Jesus. Aí eu fiz uma defesa, dizendo uh, que se que se Tiago ele não fosse irmão de Jesus, Paulo, ao citar ele dentro de suas cartas, ele não escreveria a respeito de Tiago, como propriamente dito, irmão do Senhor. E ele vai dizer que ele está no ambiente onde Tiago faz parte, mas juntamente com Tiago, os apóstolos. Nós podemos ver isso lá em em Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 19, que diz assim, ó: e não vi a nenhum outro dos apóstolos. Então ele está colocando aqui os apóstolos como pessoas de um grupo diferente de Tiago, que embora Tiago faça parte do colégio apostólico, Tiago, ele é denominado como irmão do Senhor. Olha lá, ó. Se não a Tiago, irmão do Senhor. Então, Tiago, além de fazer parte da classe apostólica, além de Tiago fazer parte do, da classe social, daqueles que faziam parte da mesma nação a qual Jesus havia nascido, Tiago também faz parte da linhagem de Jesus, vinda de Maria, e é essa linhagem aqui, como é dito que ele é irmão. Tem uma palavra no grego para irmão que eu esqueci de citar ali, e é adelphos. Adelphos, dentro do grego, nós vamos ver aqui que Adelfo ele tem uma linha semântica, e aí dentro das questões de classe gramatical e definição verbal, nós vamos ter aí um segmento de orientações gramaticais para que nós possamos chegar a um definido fator desta aplicação. Não somente podemos ver pela etimologia da palavra, mas da aplicabilidade dela, porque, embora seja uma palavra semântica, ela tem várias aplicações. Ela pode ser aplicada em várias dimensões, dependendo do contexto em que nós estamos relacionados. Já no contexto que nós mencionamos de Gálatas 1:19, nós estamos vendo aqui que ele está na classe dos apóstolos e que dentre os apóstolos ele é alguém diferenciado dos apóstolos, porque é denominado também irmão do Senhor. Se fosse jogarmos essa palavra adelfo como alguém que faz parte da nação, alguém que faz parte da, da, da linhagem social, de patriota, isso, é patriota a palavra correta, de patriota, nós veríamos que não havia uma necessidade de Paulo fazer essas classificações de Tiago. Então, ele vai denominar, vai fazer apontações firmes aqui e diretas sobre a pessoa da qual ele está afirmando. Então, falamos que Tiago é irmão do Senhor. Então, Maria teve outros filhos além de Jesus. Aí os evangelhos vão citar os irmãos de Jesus, né? E aí nós seguimos na
na terceira epístola a ser mencionada, e foi a primeira epístola de Pedro. E aí nós falamos aqui acerca de quem foi o autor. O autor é o próprio Pedro, embora haja algumas críticas a respeito disso. Quando nós, dentro de um estudo de verificação de autoria, nós vamos fazer essa análise, nós precisamos fazer a análise partindo da crítica textual. Então, o que é que os críticos textuais eles vão verificar como autor direto daquela carta, ou de algum escrito? Eles vão fazer esse apontamento a partir do estilo de escrita, não só do estilo de escrita propriamente dito, mas a forma que ele se comunica com os seus escritores, com os seus leitores. Então, Pedro, ele tem uma forma peculiar de se identificar com os seus leitores. Só que dentro dessa questão, nós vamos dizer que Pedro, ele também tem a segunda carta. Uma carta, ele trata de forma mais pessoal com os irmãos, falando acerca das perseguições, que é isso que está aqui dentro da carta da primeira carta, né? Que fala sobre a perseguição ferrenha que os irmãos estavam sofrendo. Ele direciona também a carta aos irmãos da Ásia e ele especifica os destinatários, né? Essa epístola, lembrando que é uma epístola geral, é uma epístola que tem um grupo mais abrangente de cristãos. E então, nós vemos aqui que Pedro ele começa um estilo de escrita, estilo de comunicação diferente do que ele vai propor, embora a carta seja escrita para para os irmãos da Ásia Menor, que é a segunda, mas o tratado é diferente do que ele tratou da primeira. A primeira ele está falando sobre a perseguição, toca em assuntos específicos sobre comportamento, sobre também respeito à escatologia, mas o argumento fundamental e a visão de Pedro dentro da sua primeira carta é falar especificamente sobre como os cristãos devem lidar com o sofrimento, com as perseguições, com as provações, com a ardente expectativa da vinda do Senhor, com a ardente expectativa em se encontrar com o Senhor. Então, o apóstolo Pedro ele tem uma visão não só contemporânea sobre aquelas questões, mas ele está olhando também para o futuro, mostrando Jesus que é o galardoador daqueles que se mantêm firmes, de forma que ele também vai dizer que se os irmãos estão sendo perseguidos porque são cristãos, chamados de cristãos, então eles deveriam se alegrar porque neles repousava o Espírito de Cristo. Então, irmãos, isso daqui, nós vemos que o estilo escriturístico de Pedro é um dentro dessa primeira epístola. E aí, nós vamos aqui agora observar dentro da segunda que o apóstolo Pedro ele tem uma visão mais centrada em respeito à eclesiologia. Então, enquanto a primeira carta Pedro está direcionando ao fortalecimento dos irmãos, a segunda carta Pedro ele está falando, comunicando com a igreja direto. Embora seja uma carta circular que atinge a grande parte dos cristãos, mas ela tem um cunho pessoal. Pessoal no quesito do que a igreja estava enfrentando naquele período acerca de doutrinas, ensinamentos, falsos mestres. E é o que nós vamos ver. E Pedro tem uma visão mais futurística a respeito disso. Então, na primeira, Pedro ele exorta os irmãos a permanecerem na fé, mas na segunda, Pedro ele não só exorta a permanecer na fé, como o principal ponto é uma defesa apologética. Então, é o que nós vamos ver
nesta lição, irmãos. Amém? Vamos lá, então, para a segunda epístola de Pedro. Mas antes de nós começarmos, né, a entrar, que, lógico, fazendo uma abordagem introdutória acerca do que a gente já falou, eu tenho, eu tenho sempre isso em mente, que os irmãos têm que estar cientes do que já foi conversado, falado, do que nós já discorremos nas aulas anteriores, para que os irmãos não fiquem vagando no ar, né? E possam ter a ideia de que nós temos um segmento a tratar, e aqui nós estamos na segunda epístola de Pedro. Eu quero desde já, uma pequena irritação aqui na vista, irmão, mas não, não se prendam a isso, não. E tem pessoa que tem tico, fica presa a cada detalhe, não se prenda nos detalhes do ambiente, da pessoa que está vos comunicando, mas se prenda naquilo que é necessário, que é o ensinamento bíblico que nós temos a mencionar. Então, eu já fiz a apresentação também aqui do seminário, da escola, mas também eu quero dizer a você que está vendo aí o nosso conteúdo, que você possa compartilhar isso às outras pessoas que você conhece e que tem o desejo de conhecer as Escrituras. Você também que gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Se você, der um like, é, a plataforma ela vai compreender que você gostou do nosso trabalho. Ela percebendo que você gostou do nosso trabalho, o algoritmo ele vai lançar o nosso trabalho com mais evidência. Então, nós vamos crescer dentro da plataforma e outras pessoas, ao pesquisarem acerca deste assunto, o nosso vídeo vai estar em destaque. E essa é a nossa intenção, de que este vídeo alcance outras pessoas. Não só para os irmãos que são cristãos aprenderem mais, mas para aqueles que não conhecem a Cristo possam se achegar a Cristo e compreender o Evangelho. Então, curtiu, se inscreva. Não custa nada, você só vai lá e se inscrever. Você não vai pagar nada, né? Aqui nós não estipulamos nenhum tipo de valor que você possa dar, até porque vai ficar aberto o curso para aqueles que quiserem se aprofundar nas escrituras. E você que se inscreveu, compartilhe, despeje aí, dispense pelas suas redes sociais, pelo grupo de WhatsApp, no Instagram, no Telegram, no Facebook, até mesmo aí no seu canal do YouTube. Compartilhe, faça o nosso grupo alcançar outras pessoas, que nós possamos cumprir aquilo que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós estamos aqui fazendo discípulo, levando o Evangelho a você, para que você também possa ter uma inserção dentro do corpo de Cristo. Amém? E agora, antes de nós começarmos a nossa aula, vamos orar para que Deus venha nos abençoar, quebrar todas as barreiras. Nós somos pentecostais, tá bom? Eu sou da Igreja Assembleia de Deus, meu nome é Presbítero Cleiton e nós estamos aqui para poder auxiliar os irmãos, né? Aqui não tem nenhum custo-benefício dentro desse curso para os professores, nem mesmo para o nosso grupo, mas se você quiser contribuir, depois a gente arruma um jeito aí, né? Coloca um QR Code, o nosso editor. Aí, editor, coloca o QR Code aí para os irmãos contribuírem, tá bom? E que Deus possa abençoar cada um daqueles que querem fazer com que nós possamos ter livros. Nossa ideia aqui é fazer uma biblioteca comunitária para que os irmãos de outras denominações possam ter uma biblioteca acessível ali, fazendo pesquisas, né? Não só procurem na internet, mas também procurem livros que possam evidenciar, ter suporte técnico para poder ter um material físico, né? Para que possam
comprovar, não, tá, olha aqui, eu tenho um argumento, tá aqui, ó, o meu material, capítulo, na página tal, capítulo tal, o autor é tal, o livro é tal, com evidência. Trabalhe sempre com evidência, tá bom? Então vamos lá? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, obrigado por essa oportunidade. Abençoa os meus irmãos que estão aqui nesta live, o nosso editor e diretor do Instituto, o nosso irmão Gui, que o Senhor abençoe ele, ó Pai, em todo o seu trajeto. Abençoa também o Gabriel que está na live. Abençoe aqueles que vão ver, ó Pai, e participar deste estudo, que todos possam ser abençoados pelo conhecimento, e nós veremos nesta aula que precisamos crescer na graça e no conhecimento. Então, portanto, que o Senhor possa falar com cada um dos nossos irmãos, perdoa os nossos pecados, ó Pai, pois nós somos pecadores e necessitamos da Tua graça. Embora sejamos pecadores redimidos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós compreendemos que necessitamos da Tua graça, ó Pai, do Teu perdão e da Tua misericórdia. Então, portanto, toma a nossa vida em Tuas mãos, abençoa Ebenezer, que ele possa crescer e atingir mais e mais lugares na face da terra e que o Teu nome seja exaltado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá para a lição de hoje, que é a segunda epístola de Pedro. Então, segunda epístola de Pedro, nós temos aqui, irmãos, o autor é Pedro. O tema central desta lição de hoje aqui, ou deste livro, desta carta, é a verdade de Deus e o falso ensino dos homens. Então, nós vemos aqui que este é o tema. O apóstolo Pedro ele vai abordar aqui os falsos ensinos, vai falar sobre alguns temas peculiares aqui e nós precisamos estar atento sobre aquilo que Pedro falou nos primeiros séculos da igreja, lá no século I, né, nós chamamos assim, nos anos 60, aqui 66 em diante, até os 68, 70 aproximadamente, esta é a data aproximada. Então, o que aconteceu lá não é diferente do que acontece hoje. Talvez a engenhosidade dos hereges, dos falsos mestres, dos falsos doutores, sejam maiores ainda nos dias atuais. Por quê? Porque a ideia do falso ensino é melhorar a sua argumentação. Então, de acordo com o que eles viram dos falsos ensinos passados, eles vão aperfeiçoar no dia atual, dando a característica, a roupagem de uma verdade, mas uma verdade para eles, e não o que as Sagradas Escrituras diz. Então, nós vamos estudar isto, esta epístola com base nesta visão. Vamos lá? Então, na segunda, o propósito desta carta. Na segunda epístola de Pedro, o apóstolo escreve para alertar os cristãos sobre a presença crescente de falsos mestres e doutrinas engenhosas dentro da igreja. Então, veja, o apóstolo Pedro, ele vai alertar os irmãos acerca do que estava ocorrendo dentro das igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor, de que alguns grupos de falsos mestres estavam se infiltrando nas igrejas e trazendo doutrinas falsas. E aí, no capítulo de número 2 da segunda epístola, no versículo de número 1, ele vai escrever assim, ó: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina
perdição ou destruição. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele fala que tais homens são hereges, ensinadores falsos, falsos mestres, falsos doutores. Naquela época havia homens que já estavam deturpando a fé dos irmãos. Talvez você tenha recebido pessoas ao seu círculo religioso ou até social que tem uma roupagem de espiritualidade, uma roupagem de homens versados, né? E aí eles dizem que eles são guias, né? São homens que recebem entidades espirituais e que guiam o povo na verdade. Então, se ele está dizendo isso e ele vem da parte de Deus, nada melhor do que você pegar o seu manual de estudos ou de orientação, que é a palavra de Deus. Já disse o Senhor Jesus que é examinando as Escrituras que nós conheceremos o poder de Deus. Nós conheceremos a Ele e conheceremos acerca da salvação. Então, portanto, irmãos, qualquer um homem, pode ser até cristão, viu? Porque nós acreditamos que no meio cristão existem muitos hereges, e tome cuidado. Já disse Jesus, são lobos vestidos de ovelhas. Então tome cuidado com qualquer um que se apresente a você. E aí, eu peguei uma palavrinha aí, e é a palavra heresia. Olha só, no capítulo de número 2, no versículo de número 1, logo no versículo de número 1, o apóstolo Pedro, ele vai dar essa conotação dentro do vocábulo grego, que é a palavra heresia. Olha lá, ó. Falsos mestres, os quais introduzirão dissolutamente heresia. E a raiz da palavra heresia é aireses, né? Dentro do grego, aireses, que por fim ela tem alguns vocábulos de ligação e ela é uma raiz de uma primária, de uma palavra primária. Então, eu não vou entrar no grego aqui porque eu não domino grego. Eu sou só um papagaio aí. E aí o que eu vejo aqui eu vou repetindo, né? Mas eu tenho alguma ciência do que significa, tá bom? Aqui eu não estou desprovido de nenhum conhecimento, não. A gente consegue fazer análise e enxergar, mesmo que de forma mínima, mas nós conseguimos entender um pouco a respeito do assunto. Então vamos lá. Olha lá, a palavra aireses, ela tem o primeiro significado aqui, ato de pegar, capturar. Por exemplo, atacando uma cidade. E aí depois tem a outra definição, escolha. Veja, fique com essa palavra, escolha. Aireses, escolha. Vamos lá? Aquele que é escolhido. E aqui já está falando sobre pessoas, né? E aí nós vamos ver aqui, ó, no 4, olha lá. Um grupo de homens, já está falando sobre grupo de homens. Enquanto no 3 está falando de um único indivíduo, alguém que é escolhido, aqui no ponto de número 4, né, na quarta definição, nós estamos vendo aqui um grupo de homens escolhidos, escolhendo seus próprios princípios. E aí já está falando acerca de ideias, acerca de filosofia. E por que não dizer de teologia? Porque eu disse nas primeiras lições que nós temos dois tipos de teologia. Eu falei sobre a teologia filosófica. A teologia filosófica é aquela que olha para as escrituras e olha para a história. E de acordo com aquilo que a história propõe, eles vão dentro das escrituras e vão refutando ou dando substância àquilo que as vozes fora das escrituras estão falando.
Então, pega-se aquilo que está fora das Escrituras e nós examinamos com as Escrituras, colocamos ao lado das Escrituras. E o que é que as Escrituras vão afirmar acerca daquele estudo? Aquele estudo é um estudo veraz? É o que a Escritura propõe? Se não propõe, descartamos, refutamos com base na sua própria filosofia. E aí, nós vamos agora para a teologia, né, propriamente dito, que é a teologia que faz um exame da própria Escritura. E caiu aqui. Tava muito ruim tava muito ruim a imagem dele, né, Gabriel? Tava de boa. Tava de boa para tu? Aqui tava travando um pouquinho para mim. Não, ela travou aqui, aí eu mudei a internet, aí ela voltou normal. Ah, tá. E aí, PB, caiu? Bora, pode voltar. Foi uma falha técnica aqui. Bora, depois eu corto. Vamos lá. Bora. Então, voltando, então nós estávamos falando sobre a teologia filosófica, que vai procurar dar embasamento às vozes externas, história e tal, mas a teologia propriamente bíblica, que é aquela que se baseia somente no que a Bíblia diz. E aí, ela pega a Bíblia e estuda os textos bíblicos e apresenta os textos bíblicos como fundamentos. Lógico que vai ter a argumentação, mas a argumentação não vai ser feita propriamente dito sobre a ótica das filosofias. Por exemplo, pais da igreja, né? Os pais da igreja, como Agostinho de Hipona, como Martinho Lutero, que foi um dos primeiros reformadores ali, que deram andamento na grande reforma. Agora nós vamos ter a comemoração da reforma protestante, dia 31 de outubro. Então, nós vemos aí que a teologia sistemática bíblica é aquela teologia que vai fazer a sistematização, mas procurando os termos na Bíblia, e não termos utilizados pelos filósofos ou pelos homens que passaram pelo decorrer da história da igreja, apregoando e defendendo as falsas doutrinas. Vamos lá. Então, a hereses significa tudo isso que eu já falei, ato de pegar, capturar, por exemplo, atacando uma cidade, escolha aquele que é escolhido, ou um grupo de homens escolhendo seus próprios princípios. E aí tem os saduceus, os fariseus e os cristãos. Eu não coloquei aqui os textos de referência, mas os fariseus e saduceus dentro dos evangelhos, dentro dos evangelhos. Um dos capítulos mais discutidos é o de Mateus, capítulo 23, onde Jesus vai dar uma exortação contra o farisaísmo, né? Contra o seu rigor em cumprir a lei. E aí os saduceus também faz parte desse grupo histórico que vai aparecer também na onde? Em Atos dos Apóstolos. E o cristianismo ele vai ser destacado em Atos. Se eu não me engano, Atos capítulo de número 12, versículos finais, vai dizer que a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão foram em Antioquia. Então é na Antioquia que surge a palavra cristão, e é um termo pejorativo para cristãozinhos, ou seja, cristos pequenininho. E aqui o povo da época estava difamando os irmãos, dizendo que eles eram um povinho pequeno, porque começou pequeno, com 12 apóstolos, com 150 irmãos reunidos numa casa, mas que em uma única pregação Pedro conseguiu atingir mais de 3.000 almas, né? Por que não dizer 5.000 almas? Porque sua pregação foi tendo volume
e ganhando espaço dentro do propósito pelo qual Jesus havia chamado os discípulos. E aí, agora nós vamos lá. Então, Pedro, ele escreve essa epístola para alertar os irmãos sobre esses falsos mestres. Então, eles estão classificados no grupo de hereges. E aí nós, dentro da apologética, né, os irmãos dizem que não tem medo de afirmar quando uma pessoa é herege. Embora essa palavra seja uma palavra forte, tá, irmãos? Eu quero dizer aqui, tome cuidado com o que você vai fazer. Nós não temos o objetivo aqui de ofender ninguém acerca da sua religiosidade, mas se usa a Bíblia, nós também estamos aqui para fazer uma exposição do que a Bíblia diz. Vamos seguir. Então, esses mestres distorciam as Escrituras e levavam muitos ao erro, promovendo promovendo uma vida de imoralidade e afastamento da verdade. Então, esses mestres, eles apregoavam essas doutrinas pautadas em ensinamentos humanos, mostrando aí a dissolução, mostrando aí o quê? Que o homem, os cristãos não precisavam ter todo esse rigor moral, né? Um desses grupos nós vamos tratar dentro de João, que é os gnósticos, os agnósticos, que viam a matéria como propriamente dito má, que não tinha tanta importância a conservação dela, então tudo que o homem queria fazer através do corpo, eles podiam fazer, porque eles não iam levar em conta. Tem muitos cristãos hoje, infelizmente, eu tenho que dizer isso, ou felizmente, para a defesa dos nossos irmãos, que estão pregando aí que Jesus cumpriu o sacrifício na cruz lá, e agora todo mundo tem o pecado perdoado, remido, não existe mais pecado, que essa noção de que quem peca vai ser condenado, ela foi estipada, e aí isso daí é o pelagianismo, uma doutrina levantada por um dos homens chamado também, por que não, né, do primeiro século aí, os hereges, mas que fazia parte dos pais da igreja, infelizmente, que o quê? Que levantou doutrina de perdição, mostrando que os cristãos já estavam salvos e que não devia mais fazer obra nenhuma. Mas o apóstolo Paulo fala que, embora a salvação seja pela graça, é acompanhada de boas obras, o que Tiago diz. Lembra? Eu disse na aula passada que Tiago, em aulas passadas, que Tiago é chamado por Martinho Lutero, a carta de Tiago, como carta de palha. Por quê? Porque Tiago faz a sua defesa baseada em obras, mas não há obras que levam à salvação, mas obras que mostram que os irmãos estão salvos. Logo, se você é crente, é necessário que a sua vida cristã seja uma vida de obras e que demonstre que verdadeiramente você nasceu de novo. Então, um crente que é nascido de novo necessita. Gálatas, capítulo de número 5, se eu não me engano. Vamos lá? Gálatas. Pedro vai dizer isso, mas vamos lá, só para dar embasamento. Capítulo 5, versículo 18. Vamos os versículos antes, Ana. Olha lá. Ó. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19. Olha lá o que vai dizer. Ó. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glotonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu já vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam.
praticam. Então, veja a lista é grande, hein? Se eu não me engano, aqui são 19 itens. E aí, o apóstolo Paulo, para não dar continuidade, ele para. Ele para porque ele fala assim: se eu for listar é muito, eu já disse isso para vocês, tem mais coisa que eu disse. Mas esse daqui é só para vocês terem ideia. Então, irmãos, se nós estamos dentro de algum desses itens que Paulo disse que é fruto da carne, são ações carnais, nós devemos rever o evangelho que vivemos. Jesus mostrou qual é o tipo de vida que temos que ter. Então, um indivíduo que se diz cristão, mas ainda não nasceu de novo, sua vida de salvação está em perigo. Vamos lá. Pedro adverte que tais pessoas enfrentariam o juízo. Então vamos ver lá, 2 Pedro capítulo 2, versículo 7 ao versículo 11. E livrou o justo Ló. Eu tenho uma defesa sobre Ló. Eu tenho uma defesa sobre Ló. Podia levantar agora o grupo aqui comigo. Vamos lá, alunos! Eu tenho uma defesa sobre Ló. Eu tenho uma defesa sobre... Temos uma defesa sobre Ló, irmãos. Nós vamos mostrar aqui o porquê que eu estou tão eufórico. Vamos lá. Então, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo, debaixo de castigo, os injustos para o dia do juízo. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor, especialmente aqueles que, seguindo a carne, olha as obras da carne, andam em imundas paixões. Irmãos, abre o parênteses. Você sabe que existia a prática de zoofilismo naquele período? Pessoas que tinham relações com animais. Veja o quão forte era a depravação daquele povo. De forma que o apóstolo Pedro ele está exortando sobre isso, apontando tal falha, tal falta dos irmãos. Veja o perigo que nós temos aqui de seguir dentro desse tipo de linha de raciocínio. Então, nós devemos tomar cuidado. Olha lá, continuando, paixões, imundas paixões, e menosprezam qualquer governo, são insubordinados às autoridades, atrevidos, arrogantes, não temem difamar a autoridade superior, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra ela juízo infamante ou infamatório na presença de Deus. Então veja aqui, olha só, o que é que Pedro está dizendo? Ele está dizendo que assim, ó, um grupo de pessoas que estavam relacionados na época de Jó, lá de Sodoma e Gomorra, eles viviam uma prática depravante, em prática de depravação do corpo, depravação até mesmo da moralidade, daquilo que um homem mais priva, né? Hoje em dia nós vemos aí que alguns atos como abusar de mulheres, crianças no nosso dia, no nosso tempo, e isso daqui, pelo menos dentro da nossa cultura, tá? Porque se você for lá para as outras culturas aí, os outros países da Ásia e até mesmo da Europa, isso é normal, tá? Homem de maior idade casar com crianças aí de 12 anos e assim, e grupos religiosos que aprovam que homens casem com crianças
meninas, homens casem com meninas de 7, 8 anos. Então tome cuidado com a religião que você segue. Muitos criticam o cristianismo. Pelo menos nós tentamos privar o máximo da nossa moralidade, segundo a Escritura nos aponta. Então, você tome cuidado com esses grupos religiosos. E era o que estava acontecendo no período de Ló. E aí, o apóstolo Pedro ele vai fazer menção disso. O apóstolo Pedro vai dizer que Ló, ele ficava agoniado, ele ficava impaciente, ele não conseguia andar no meio daquele povo, porque aquele povo era só perversidade. Você vê, irmãos, alguns irmãos, às vezes eu passo isso no serviço, né? Alguns amigos podem até ver aí o vídeo que eu estou falando, não vou citar nomes aqui, mas às vezes a gente vê pessoas insultando-nos com piadinhas, com palavras depreciativas, que atacam e ferem o nosso conceito de moralidade, o nosso conceito de vida, porque tudo isso é para que você saia da paz, saia da graça, mas nós estamos debaixo do Espírito, irmão, de ousadia, não para ofender ninguém, não para. Às vezes a gente não consegue suportar, né? E aqui eu tenho a defesa de Jó. Aqui eu tenho de Ló. Ló, ele era uma pessoa tão íntegra que Pedro vai dizer que ele era justo e que Deus o livrou. E tem gente que fala que Ló era uma pessoa que ele não era crente, que ele só foi livrado porque Abraão intercedeu. De maneira alguma, irmãos. Deus já sabia o que ia fazer, é por isso que Deus disse consigo mesmo, né? Ele disse consigo mesmo: eu faria alguma coisa e não falaria ao meu amigo Abraão, eu vou lá conversar com ele, porque eu vou destruir Sodoma e Gomorra, e eu vou mostrar para ele a minha misericórdia. Deus não menciona o que vai fazer com Ló, mas aí já está incluído Ló, indiretamente, irmãos. E ele chega até Abraão. E aí Abraão intercede pela cidade. Senhor, será que não tem algum justo lá? 50 justos, 40 justos, 30 justos, 10 justos pelo menos, Senhor. Deus sabia o que é que Abraão estava falando. Deus conhece todas as coisas. Então, o que é que Deus fez? Deus falou para Abraão: Abraão, chega, eu vou ir lá, tá bom? Mas antes de destruir, Deus enviou anjos, e anjos tiraram Ló daquele lugar. Ficando um pouquinho mais de tempo, o que é que aconteceu? Esses homens viu que aqueles personagens que estavam ali eram personagens belos e formosos, eles quiseram manter uma relação com aqueles homens, achando que era qualquer homem. Eles, então, foram pegos de cegueira, os cidadãos de Sodoma, e Ló foi tirado às pressas. E Ló foi livre porque era justo. Interessante que Ló, ele se punha à entrada da porta, porque ele temia que um viajante justo entrasse ali e também fosse abusado pelos cidadãos, porque os cidadãos eram depravados. Então você, irmãos, não fique triste porque alguém te calunia, alguém te insulta. Isso mostra que você é alguém escolhido por Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Você é alguém escolhido por Deus. Isso vai chegar em alguém. Você é escolhido por Deus, por isso que você sofre, por isso que você é perseguido, porque você mantém o zelo da doutrina, porque você mantém o zelo das Escrituras. E eu quero dizer a você que não vai lhe faltar graça, que não vai lhe faltar o poder divino, que o Espírito Santo lhe dará forças e condições para suportar as aflições desta vida. Não negue a sua fé. Quantos homens e mulheres negam a fé em faculdades? Quantos homens e mulheres negam fé na escola, no trabalho, na vida cotidiana, na vizinhança? Não negue, porque Jesus tem uma recompensa para você e a recompensa é vida eterna. Então, irmão, não perca a sua fé por causa da afronta do inimigo. Então, tais pessoas,
enfrentaram enfrentarão o juízo, ou enfrentaram o juízo, né? As pessoas de Sodoma. E aí, eu faço a defesa aqui, né? De que Ló era crente civil, porque se manteve íntegro. E não queira você pegar aquele respaldo da conversa de Abraão com Ló, porque a briga não foi com Ló, viu? A briga de Abraão não foi com Ló. A briga de Abraão nem foi com os pastores de Ló. Abraão ele vai chamar para apaziguar, porque os pastores é que não se entendiam. E aí, Abraão vai propor a Ló, eu sou teu parente, eu não quero me separar de você de forma desagradável. Escolhe aí o lugar que você quer ir. E aí, muitos dizem que Ló era sem visão. Ló não era sem visão. E aqui eu tenho uma defesa para Ló. Porque Ló, ele procurou o melhor para a sua família. Ló procurou o melhor para si. Abraão lhe deu a bênção. Abraão falou, e a bênção estava com Abraão, tá bom? Para onde Ló fosse, Ló não ia prosperar de jeito nenhum. Quanto mais se ele fosse para o deserto, aí que morria antes do tempo. Mas Ló, ele foi para Sodoma, porque ele viu que as campinas pareciam o jardim de Deus. Tá certo que os olhos do homem, ele engana, o coração do homem engana. Mas Ló fez como qualquer um pai de família que quer o bem para sua família. Ele procurou o melhor. E a bênção de Deus estava com Ló, viu? Porque Deus preservou ele, mesmo numa terra de iniquidade. Olha aí, ó. Isso vai para você. Receba! Cadê você? Deixa eu ver tua mão. Vamos lá. Então, minha defesa é que Ló era alguém justo. As escrituras afirmam. Vamos lá. Assim como aconteceu com os anjos caídos, o mundo nos dias de Noé, e como aconteceu com Sodoma e Gomorra, capítulo 2, versículo 6 de 2 Pedro. E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Viu? Deus, ele é um fogo consumidor e Deus quer que nós andemos em retidão. Vamos lá, dando continuidade. Além dessa advertência, Pedro enfatiza a certeza da segunda vinda de Cristo, combatendo céticos que zombavam da promessa do retorno do Senhor. Esse daqui é muito bom, irmãos. Porque nos dias atuais, existem pessoas que afirmam que Jesus não vai voltar, afirmam que os acontecimentos já ocorreram, que todo mundo já está salvo, e que a vida agora aqui é assim mesmo, e cada um agora vive do seu próprio ao seu bel prazer. E eu tenho alguma coisa a dizer aqui. Vamos dar continuidade, vai ser mais lá para frente, eu creio. Olha lá. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 3 ao 4 e o versículo 12. Ó. Tendo em conta, antes de tudo, que os últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, esses homens, eles estão zombando acerca da promessa de Deus. Deus está demorando. Isso daí é tudo ficção, o ateísmo, né? E o gnosticismo, o agnosticismo, o ceticismo, todos esses ismos vêm para zombar. Porém, as Escrituras diz que
Este dia chegará abrasador como um fogo, e desfarão todas as potências da terra e do céu. Vamos dar continuidade. Ele lembra que os crentes, ele lembra aos crentes que Deus não demora, mas é paciente, desejando que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, afirma que o dia do Senhor virá inesperadamente, trazendo juízo e a renovação de todas as coisas. Vamos ver aqui o que é então que Pedro está dizendo no capítulo de número 3, versículo de número 15, a parte A, que diz assim, ó: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. E aí, o capítulo 3, versículo 8, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos! É a classe gritando, irmãos. 1000 anos! Então, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, Deus virá, o Senhor virá repentinamente. E um dos fatos que ele diz que ele não falou o dia nem a hora, é porque senão estaria um monte de gente morrendo. Já pensou? Eu vou vir no dia 28 de outubro de 2025. Hoje estava todo mundo aí fazendo o que queria da vida, bebendo, comendo, se prostituindo, fazendo a sua vida. Quem era crente nessa... Eita, meu Deus do céu! Os crentes nessa hora que não tem a fé firme, e aí lá para aquele lugarzinho lá e curtir com a mulherada. As irmãs, então, misericórdia, irmã. Mas história que a gente vê cabeluda aí. Irmãzinha que ia para o colégio, em casa saía de saia até um calcanhar, cabelinho de coque. Quando chegava no colégio lá, rodobrava a saia até acima do joelho. Só misericórdia do Pai. Misericórdia. Misericórdia, varão. Então, irmãos, que nós tenhamos cuidado. Jesus virá de repente. O verso de número 10, parte A também diz assim, ó: virá, entretanto, como o ladrão o dia do Senhor. O ladrão avisa quando vai na tua casa? O ladrão avisa quando vai te assaltar? Jesus é tipificado pelo ladrão. E aqui não é que Jesus é ladrão no sentido pejorativo, mas é que Jesus vem buscar o que é seu. E o ladrão, quando ele rouba, né? Ele só rouba o que é de valor. Jesus tem algo valioso na terra. Lembra de Paulo quando perseguia a igreja? Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque Saulo estava perseguindo a igreja. Então nós somos preciosos para o Senhor. E Jesus virá pegar o que é seu. E Jesus só vai pegar aquilo que está no cofre, irmão, guardado às 7 chaves. E é a sua igreja, a sua noiva, lavada, remida, sem mancha nem mácula, como diz o apóstolo Pedro. Então, irmãos, permaneça firme. Essa é a nossa esperança, é a sua vinda. O Rei dos Reis vem. Vamos lá! Nós aguardamos. Vai lá, Ebenezer, cadê os muros? Nós aguardamos, Jesus, nós aguardamos ardentemente, que isso incendeu o nosso coração. Isso é bem claro que muitos esqueceram do arrebatamento, né? Muitos esqueceram, mas vai vir aí o pastor Valderi, tá bom? E ele vai dar uma aula escatológica, tá acabando mesmo a minha parte. Eu só estou abrindo o caminho, eu sou uma voz. Mas quem é maior do que eu vai vir aí. Seguindo, deixando as brincadeiras de lado, vamos lá. Então, trazendo e repetindo o juízo e renovando as coisas. Então, Jesus renovará as coisas. Diante desse cenário, Pedro, ele incentiva os cristãos a crescerem na graça e no conhecimento. Olha só, irmãos, que legal, hein? Tem gente que fala assim, a letra mata, mas não sabe nem o contexto de letra. Mas o estudar muito, irmão, vai deixar a pessoa louca. Não vai deixar nada, o crente que é fiel. É isso mesmo, ó. Aqui o que o Gui fez, ó. Francamente, bambino.
Eles estão dizendo coisa que não sabe. A nossa estrutura cristã é baseada no ensino. Você sabe que a reforma protestante deu a oportunidade do cristão ou da sociedade ter o estudo nem bíblico eu vou dizer nem bíblico, mas o estudo social. Foi através do cristianismo que as escolas foram levantadas, pessoas foram letradas, tendo a capacidade de escrever, de ler, porque antigamente isso estava restrito só à alta sociedade, que eram os reis, que era a nata da época, aos papas, mas vindo a reforma protestante, abriu-se essa oportunidade de se ter o conhecimento aflorado. Oh, glória! Eita, conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia é mais atual do que um jornal que vai sair amanhã. O jornal vai falar do que vai acontecer, do que acontece hoje. O jornal de amanhã fala do que acontece hoje. A Bíblia está falando do que vai acontecer daqui a 1000 anos. E isso já tem ocorrido. E tudo que acontece é só olhar para a Bíblia, a gente vai falar, é mesmo, hein? A Bíblia dizia, eu nem sabia. Vamos lá, irmãos. Então, Pedro, ele está falando aqui aos cristãos, para que eles cresçam na graça e no conhecimento. Olha lá, ó. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, 3, 5, 6 e 8. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Olha, veja que Pedro está pegando sobre Pedro, porque Pedro é ortodoxo, irmão. Pedro é alguém que gosta das coisas corretas, principalmente nessa questão. Pelo conhecimento, olha aqui, ó, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, olha, ele está falando que nós devemos ter diligência, pressa, associai essa diligência com a vossa fé, a virtude, com a virtude, o conhecimento, olha aí, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, porque você só vai ter domínio próprio quando você conhecer o que é errado e o que você deve dominar. Então, você deve dominar o homem interior. Com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, verso 8, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando, vamos lá. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento, veja que o apóstolo Pedro ele fala muito sobre o conhecimento, e o apóstolo Pedro foi chamado de indouto, viu? Mas vocês têm que lembrar, nós temos que lembrar, que quando o apóstolo Pedro estava com o Senhor disse, olha, o Espírito Santo virá sobre vocês, e nessa hora vocês não vão ter medo de falar, porque o Espírito Santo capacitará vocês a dizerem o que vocês precisam diante das autoridades. E Pedro, na primeira pregação, Atos 2, ganhou 3.000 almas para Jesus e foi ganhando cada vez mais, irmãos. Hoje é tão difícil ganhar uma alma, mas quando nós nos dedicamos ao Senhor, Deus ainda opera milagres, como fez com Pedro. Então, aqui nós estamos vendo sobre aquilo que Pedro está dizendo dentro de todo esse cenário, é fazer com que os irmãos cresçam no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que aí nós fechamos essa parte aqui com o velho e atual, né? O texto
um versículo que nos destaca isso, que é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, Jesus merece glória, honra e louvor. Vamos lá? Enquadrando com a esperança, a consumação do plano redentor de Deus. Sua mensagem ressoa como um chamado à vigilância e a vigilância espiritual e a fidelidade à verdade do evangelho em meio ao mundo cheio de enganos e desafios à fé. Olha lá, ó, o que é que Pedro vai dizer? Aqui eu não marquei. Aqui eu não fiz uma anotação, mas não é nada diferente do que nós já temos visto e ouvido. Pedro, ele enfatiza aí de que nós devemos ter uma vida espiritualmente cheia e abundante do Espírito. E aí nós temos aqui algumas outras anotações, eu vou pular porque nós temos mais uma aula ainda aqui, é a epístola de João. Nós vamos finalizar com essas 3 epístolas, mostrando a origem dela. Então, vamos dar uma adiantada aqui já, para que não fique fadigante. São muitas informações, né? Veja aí que nosso conteúdo aqui, mesmo que básico, a gente tenta mostrar pelo menos algo que tenha consistência, né? E que seja atraente para todos aqueles que estão chegando ao nosso grupo de estudos. Vamos lá? Temas principais. O tema principal que foi discutido aqui é crescimento na graça e no conhecimento, nós já falamos, acerca da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, 4, 8 ao 10, né? E aí vai falar sobre assim, eu vou ler aqui a parte final da marcação. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aqui haverão novos céus e nova terra. A morte será tragada. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está o inferno, teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Jesus nos deu a vitória. Aí, para nós encerrarmos essa epístola, olha lá, uma visão escatológica promove a nós uma vida de santidade, uma visão escatológica correta, bíblica, coerente com a Sagrada Escritura. Uma visão distorcida a respeito do futuro e da vida vindoura de nosso Senhor Jesus Cristo pode nos levar a uma vida que anda em desacordo com a palavra de Deus. E aí, o que nos resta é somente a temente expectativa. Então, muitos temem a morte, por quê? Porque não sabem para onde vão. Ou temem a morte, eu entendo, porque é um fato muito doloroso, difícil de se encarar, e ninguém quer morrer antes do tempo, né? E ninguém, na verdade, se quisesse viver 1000 anos aí, até escolheria viver. Porém, é sofrimento demais, viu, amigo? Tem gente que já quer partir dessa vida para outra, mas, ó, calma aí, espera o tempo de Deus, tá? Você aí, ó, palavra para você aí, ó, tira a tua vida não, tá? Você tem muito a produzir, você é valioso para o Senhor. Jesus tem vida em abundância para você. Entrega o teu fardo que é pesado. Para que ficar se carretando de tarefas, de coisas que não vão lhe garantir a eternidade? Marta estava preocupada, eu tenho que fazer, eu tenho que preparar comida para Jesus, limpar a casa, ai. Aí, atribulada, Senhor, tu não vai mandar Maria me ajudar? Jesus, Marta, uma coisa só é necessário você fazer. E você está preocupada com a tua irmã, faz o teu e deixa ela, minha filha. Porém, o que ela está fazendo aqui, ó, vai levar para a vida inteira. Viu? Isso daí você vai fazer e vai sumir daqui a pouco aí. Ó, tanto de gente para comer aqui.
Fica preocupado com isso, não. Dedique-se à palavra de Deus. Porém, não estou dizendo que o que Marx estava fazendo era mal. Só a visão dela que estava errada, tá bom? Então, é isso que nós temos a dizer. Aí, a atividade, liste 3 desafios que você enfrenta como cristão e reflita sobre como a esperança em Cristo pode fortalecê-lo. É isso aí. Então, essa foi o nosso término da introdução à carta de Pedro. Então, Pedro aí, ele está falando acerca dos falsos mestres, os falsos ensinos, como nós dissemos. E aqui, uma carta rápida aqui, esses comentários, nós vamos ver aqui, vamos pontuar também sobre a epístola de João, as epístolas, primeira, segunda e terceira João. Nós vamos estar falando o propósito de todas essas cartas e nós vamos estar falando aqui também acerca da sua datação, quem foi o seu autor. Amém? Vamos lá, sem mais delongas. Quiser também aí, né, dar um corte aí dá esse corte aí, a gente coloca tudo direitinho dentro do seu escopo aí. Então vamos lá. Ponto de número 6, ou capítulo de número 6 aqui da nossa apostila, as epístolas de João. Primeira epístola. Então, João, ele escreve 3 epístolas, e a sua primeira epístola tem aí a autoria de João, e ele vai falar sobre o tema principal, verdade e justiça. Havia alguns grupos dentro desse período em que João viveu. João é um dos discípulos que mais vivem, dos apóstolos que tiveram uma vida um pouco mais prolongada. Foi preso na ilha de Patmos, tem a sua revelação lá do Apocalipse. Ele escreve o Evangelho de João, que é o 4º evangelho, o evangelho que não faz parte dos sinópticos, né? O proto-evangelho, porque ele é um evangelho diferente dos demais. Ele tem uma visão singular, uma visão única, embora também tenha alguns temas tratados, ou algumas ações de Jesus tratadas nos outros evangelhos, mas a visão do apóstolo João é uma visão única a falar acerca de Cristo, a qual nós já tivemos a aula, você que não participou, né? Nós tivemos essa aula presencial, eu estou inaugurando a aula virtual aí, né? E você pode ver depois aí os vídeos, mas nós tivemos o pastor Wanderson, ele deu uma aula aqui sobre os 4 evangelhos. Rapaz, irmão, que aula é essa? Você precisa participar. Tomara que tenha esses vídeos aí, seja distribuído para que você possa conhecer. Então, vamos lá. Então, verdade, justiça, grupos distintos haviam dentro desse período, eram os agnósticos, eram os docetas e os serintianos, né? Que são os seguidores de Serinto, e eles propagavam uma ideia a respeito de Cristo, que Cristo não era material, que mesmo sendo Cristo, o Cristo fosse material, mas era um corpo que habitava o Espírito, e lá na cruz o Espírito saiu e morreu ali só o homem, o Espírito não estava. Nós vemos ali que morreu verdadeiramente o homem, mas que aquele homem era um homem divino, que não foi concedido ou concebido por união carnal, conjunção carnal humana, mas o Espírito Santo cobriu a Maria, e Maria ficou grávida pelo poder de Deus e deu um filho à luz, e este homem era o Filho de Deus, que era Jesus Cristo. Então, esses grupos vão falar acerca da pessoa de Cristo, uma visão completamente distorcida sobre a filosofia cristã. Eles propunham as suas próprias filosofias, o pensamento completamente distorcido, se eu não me engano, é Aristóteles, é Platão, que tinha uma visão diferente, uma visão agnóstica acerca da espiritualidade e tudo mais. Então, nós vamos ver lá. Olha lá.
Tradicionalmente, aqui é a autoria, se admite que essa carta foi escrita em Efésio por volta dos anos 90. Alguns vão datar ela aí de 70 a 100. Alguns datam além de 100, né? Para além de 100. 104, 105. Mas alguns não têm essa ousadia porque é muito tempo, né? E até mesmo por causa dos acontecimentos que estavam circulando no período. Mas o apóstolo João, ele escreve aproximadamente entre 90, 85 a 95. Embora João não se identifique pelo nome nesta epístola, testemunhas do século II, que é no ano 200 depois de Cristo, Papias, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, são pessoas que são importantes para a contestação de que esta carta foi escrita por João, o apóstolo de Cristo, que está lá no Evangelho. Então, essas são as vozes externas, fora da Bíblia. Mas a gente pode analisar a Bíblia também e ver que, dentro da crítica textual, análise sintática, palavras, verbos utilizados pelo autor, nós identificamos que são as mesmas utilizadas do Evangelho de João nas epístolas. Vamos lá? Esses homens afirmam que ela foi escrita pelo apóstolo João, um dos 12 primeiros discípulos de Jesus. E aí, nós vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Propósito desta carta aqui, a primeira epístola. Olha lá. A primeira epístola de João tem como objetivo reforçar a segurança da salvação para os crentes, demonstrando que a verdade, a verdadeira fé em Cristo se manifesta por meio do amor a Deus e ao próximo. E aí nós vamos ver aqui, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então é necessária a comunhão dos irmãos, para que efetivamente possamos dizer que somos cristãos e que o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. A comunhão é o vínculo pelo qual Jesus une a igreja. Uma igreja desunida é um reino que está enfadado ao fracasso. Como disse Jesus, pode um reino dividido subsistir? De forma alguma. Então, nós devemos unir aos irmãos. Igrejas hoje que vivem separadas porque têm suas doutrinas. Eu tenho minha doutrina, não vou me juntar com o irmão lá. O irmão da presbiteriana não se junta com pentecostal, porque um assembleiano, porque é pentecostal, eu sou tradicional, eu sou reformado. Não, porque eu sou da igreja coach, eu sou da igreja worship, eu sou da igreja... Irmão, acaba com isso. A igreja é de Cristo. Nós somos só um povo. Para que ficar com essa briga? Então, vamos esquecer isso, ler as escrituras, veja que o verdadeiro amor é demonstrado através da comunhão. João enfatiza que Deus é luz. E isso nós vemos lá em João capítulo de número 1, falando muito sobre isso, né? Que ele é a luz. Olha lá, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: esta é a mensagem. Calma aí, irmão, deixa eu achar aqui. Esta é a mensagem. E esta é a mensagem que ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aí, olha só o que o Evangelho vai dizer, o Evangelho de João. O capítulo 1, versículo 4, versículo 5, capítulo 8, versículo 12 e capítulo 9, versículo 5. Capítulo 9, versículo 5. Ó, Jesus vai dizer, ó: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha o capítulo de número
um versículo de número 4 do Evangelho, diz assim, ó, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus é esta luz. E se a luz aqui, no sentido único, é a luz que dá vida, Jesus é identificado como Deus. Porque João, na sua epístola, fala que Deus é luz, mas ele também arremete essa mesma luz à pessoa de Cristo. Então, Jesus é um com o Pai. E aí entra a Trindade. Uma das teologias, ou uma das áreas da teologia sistemática mais discutida é a Trindade, porque eles vão associar aos grupos religiosos da época, que tinham suas trindades, as filosofias e tanto mais. Porém, o termo trindade pode não aparecer na Bíblia, mas nós vemos que eles estão lá, mesmo que indiretamente. Então, esse termo, aí é onde eu falo que a teologia sistemática, ela tem por base a filosofia. E aí usa alguns termos filosóficos para dar sentido ao seu contexto bíblico. Então, eles pegam a palavra trindade lá, da filosofia, coloca aqui como base sistemática para formar argumentos acerca deste tema. E aí, a teologia sistemática vai argumentar. Então, Jesus é Deus. Vamos lá? João enfatiza que Deus é a luz e que aquele que vive em comunhão com ele aqueles que vivem em comunhão com ele devem andar na luz, rejeitando o pecado. A carta também destaca a necessidade de discernimento espiritual. Olha só que interessante aqui, ó, sobre discernimento espiritual. Capítulo 2, versículo 20 e 21. E vós tendes a unção do santo, santo com letra maiúscula, e sabeis tudo. Então, o apóstolo João, ele está dizendo que os seus leitores, aqueles irmãos a qual estava sendo endereçada a carta, eles já tinham um conhecimento da verdade, porque a unção aqui é o Espírito. A unção, a palavra unção, ela está sendo referência para a possessão do Espírito no homem. E unção, propriamente dita, é aquilo que reveste. Então, os irmãos estavam sendo revestidos da capacidade espiritual de serem capazes de enxergar a verdade por meio das Escrituras. Então, o apóstolo João está dizendo que os discípulos, os irmãos que estavam sendo discipulados, não tinha necessidade de que ninguém viesse ensinar, porque o Espírito Santo ensinava. Necessidade de discernimento espiritual. Sabe o que é necessidade de discernimento espiritual? Não vos escrevi porque não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis. Eles sabiam a verdade das Sagradas Escrituras, mas estavam com dificuldade de compreensão, porque, lembra? Esses grupos religiosos estavam confundindo, esses grupos filosóficos confundindo a cabeça dos irmãos. Então, como um apologista, João vai fazer a defesa. E aí ele vai dizer, olha, eu não estou escrevendo porque vocês não sabem, eu estou escrevendo porque eu preciso fazer com que vocês compreendais, mas porque as sábeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Ou seja, a verdade não pode andar atrelada com a mentira. Né? Aí tem uma historinha aí da verdade e a mentira, né? Que a mentira chegou para a verdade, chamou para dar um salto na água, né? E deram. Só que as duas tiraram a roupa. Primeiro, a mentira falou assim: tira você primeiro a roupa e pula para ver se a água tá boa. A verdade tirou e pulou. Que é verdade, a verdade não teme nada. Foi lá e pulou. A mentira pegou a roupa da verdade e se vestiu, né? De verdade. Aí quando ela chegou lá na rua, chegou e falou assim, ó, o cidadão, olha aí, ó, a verdade nua, que vergonha,
Olha a verdade nu andando pela cidade. O que nós podemos aprender com isso? Que muitas das vezes a mentira está fazendo chacota da verdade, vestida de verdade, andando pela cidade, falando e acusando a verdade, porém a verdade está nua, andando pela cidade, mas o povo prefere ouvir o quê? Ouvir a mentira, porque não conhece a verdade. Vai conhecer a verdade. Vamos lá. Além disso, João reforça. Tá bom. Alertando, né, a necessidade de ter uma espiritualidade, né? João diz que os irmãos conhecem a verdade, mas que seus leitores precisavam ter o devido discernimento espiritual. Aí, alertando contra o espírito do anticristo, porque muitos falsos mestres estavam se levantando, ou muitos anticristos, ou seja, há um personagem que vai aparecer na história, que é chamado de anticristo, e esse é o anticristo. Então, veja, tem os anticristos e tem o personagem central que vai arruinar com o mundo, que vai destruir o mundo, que vai acabar com os cristãos e com todos aqueles que professam o nome de Jesus, como disse o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Então, nós vemos lá que ele vai se levantar contra tudo e contra todos que se chamam Deus. Por quê? Porque ele vai se assentar lá no templo, ó, e vai dizer: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, e muitos vão crer nele. Então, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, eles estavam nos advertindo contra esse período. Vamos lá. Além disso, João, ele vai falar aqui, ó, e os falsos ensinamentos que ameaçam a igreja. Então, alguns falsos ensinamentos que ameaçam a igreja. Sobre o anticristo, está lá em 1 João capítulo 2, versículo 18, versículo 22, o capítulo de número 4, versículo de número 3. E todo espírito, olha só que legal aqui, hein? E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. Olha lá, ele está falando sobre o anticristo que há de vir. E eis que está já no mundo, ou já está no mundo. Então, o anticristo está por aí, ó, o espírito dele, né? Reinando sobre aqueles que se dizem espirituais. Então não vai não. Fala por esses homens que põe o copo d'água aí que hoje você vai ser abençoado. Nós vamos orar e abençoar o seu copo com água. Vem aqui, meu irmão, fazer um desafio. Eu desafio você, meu querido, minha querida, venha fazer o propósito dos 7 mergulhos de Naamã, que hoje você vai sair abençoado. Com isso, eu não estou dizendo, irmãos, que Deus não pode usar esses instrumentos para trazer bênção para os irmãos, mas que isso não é uma doutrina. O que acontece com um não pode acontecer com o outro, e se acontecer é porque Deus quis. Então, portanto, que você tenha base escriturística para fugir desses falsos ensinos. Cuidado. Toca aqui no altar que você vai ser abençoado. Dá 10.000, aí você não abençoa nós, né? Brincadeiras à parte. Se você quiser nos abençoar, deixa aí o seu comentário, faça comentário aí. Ó, irmão, para de falar aí sobre contribuição. Tá bom, nós para. Mas nós precisamos que o canal cresça. Então, pelo menos aí, dá um like aí, tá bom? Compartilha. Inscreva-se. Vamos lá. Além disso, João reforça que o amor é a evidência suprema da vida cristã autêntica, pois Deus é amor. Então, Deus é amor. João, capítulo de número 4, versículo de número 8. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Agora,
nós vimos aqui que João está combatendo na sua primeira carta as filosofias da quais a gente já falamos, agnosticismo, sobre os serintianos, né? Os serintianos, e sobre o agnosticismo, sobre a doutrina de Serinto, e agora acabei confundindo, me atrapalhando aqui, mas você vai ver aí o vídeo e vai voltar a poder lembrar, porque eu me esqueci, irmãos. Falha técnica aqui, mas vamos lá, estou com pressa aqui. Ó, segunda epístola aqui, ó. Segunda epístola de João. É uma epístola, essa epístola de João aqui, ela tem por fundamento, olha aqui, ó. Ela tem por fundamento, segundo a epístola de João, falar aqui sobre a advertência aos cristãos sobre o perigo dos falsos mestres que deturpavam a doutrina cristã e enganavam muito. Ele instrui os crentes a permanecerem firmes na fé e a não se associarem com aqueles que promovem ensinamentos contrários ao evangelho. A epístola também reforça o andamento do amor, mostrando que ele deve estar fundamentado na obediência da vontade de Deus. Então, olha só, João, nessa sua segunda epístola, nós podemos ver aqui, ó. Calma aí. Deixa eu pegar meus recursos técnicos. Olha lá, ó. João, ele escreve essa sua segunda epístola para quem? Para a chamada Senhora Eleita. Vai ter uma discussão aqui sobre tal personagem, a qual é destacado por João, direcionando essa carta para uma pessoa específica, e aqui esse conteúdo é um conteúdo eclesiástico, diferente da primeira, embora essa também seja geral, né, circular, mas também tem um cunho mais eclesiástico, doutrinário para as igrejas, né? E aí o apóstolo João, ele está escrevendo para quem? Para a Senhora Eleita. Então, vamos ver aqui os principais assuntos desta carta. Esse principal assunto dessa carta é sobre andar na verdade. E aí nós vemos aqui que o apóstolo João, ele é identificado como ancião, provavelmente um título honroso atribuído ao apóstolo nas 2 décadas finais do século I, devido nas 2 décadas finais, ou seja, no ano 80, né? Devido à sua idade avançada e sua respeitável posição de autoridade espiritual como único dos 12 apóstolos ainda vivo. Então, João, ele ainda estava vivo, né? Naquele período das 2 últimas décadas em que a igreja estava vivendo, e então ele escreveu e ele é identificado como ancião, um título honorário ou honorífico para demonstrar a grande influência que João tinha. E ele escreve para quem? Para a chamada Senhora Eleita. Tem discussão dentro da academia, quem é, se é a igreja, de uma forma geral, ou se é uma pessoa única. Se é ou não é, nós não sabemos, não dá para definir. Os estudiosos não vão fechar isso daí, eles estão divididos, eu também não vou fechar, então, portanto, deixa como está. Melhor ler o que a Bíblia está dizendo aqui e bola para frente, tá bom? Então, nós vemos aqui que João, ele está falando acerca de algumas questões que estavam trazendo perigo aos cristãos daquela época e deturpando a doutrina cristã e enganava muitos irmãos. Olha lá,
capítulo, ele só tem um capítulo, né? Só tem um capítulo, então é verso de número 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, combatendo aqui o gnosticismo, o ceticismo, porque eles não acreditavam que Jesus havia vindo em carne, né? E aí tem também o espiritismo, que acredita que Jesus era um corpo fluídico e que não era palpável, né? Alguns vão chegar a esse extremo, dizendo que não pode ser tocado. Só que João vai dizer: ao qual os nossos olhos viram, nossas mãos apalparam e os nossos ouvidos ouviram. Então, Jesus foi visto, foi ouvido e foi tocado. Mulher do fluxo de sangue. Você que é bom de Bíblia aí, já se prende a esse texto. Então, é basicamente isso que nós vemos dentro da carta escrita por João na sua segunda epístola. Amém? São essas advertências. Reforça também aqui o mandamento do amor, que está lá no versículo de número 5 e 6 de 2 João, a senhora, né? E rogo, senhora, rogo-te. E agora, senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento. Olha só, qual é o mandamento? Como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Este mandamento é o mandamento do amor. Então, todo mandamento que vier, alguém vier aí para você dizer: que você não guarda sábado, que você não guarda as leis de dietética, porque você não faz isso, você não faz aquilo. Irmão, está aqui, a Bíblia diz que o fundamento do cristianismo é o amor. E este é o principal mandamento. Jesus foi lá, Deus no Antigo Testamento, 613 mandamentos. Aí, dos 613, 10. Dos 10, Jesus simplifica, porque o homem não consegue cumprir os 10. Não consegue cumprir 613, 10 também não. Aí Jesus diminui, vai lá e simplifica. Então, ama a Deus e o próximo como a ti mesmo. Aí João, com a unção do Espírito, ele vai lá e diz assim: vamos simplificar. Ame o próximo. Só faça isso. Por quê? Porque aquele que ama o seu próximo, ama a Deus. Porque como pode você dizer que ama a Deus e não ama o próximo? Tem muito religioso aí que precisa aprender e ler as Escrituras. Tá bom? Então, esses são os fundamentos da segunda epístola de João, e nós vamos para a terceira e última epístola, e aqui nós queremos terminar a nossa linha de estudos, e espero que vocês tenham sido edificados com este estudo, tá bom, irmãos? Você que gostou, diga aí, dê aí a sua contribuição para o nosso estudo também. Você pode contribuir fazendo uns comentários aí. O que eu não consegui explicar, nos ajude aí, tá bom? Eu tenho essa humildade de reconhecer que não tenho toda a capacidade, que os irmãos podem contribuir. Amém? Então vamos lá. Terceira epístola de João. Qual é o que é que o apóstolo João tem aqui? Olha lá. João, o apóstolo amado, apresenta-se novamente como presbítero ou ancião, né? Como está lá na segunda epístola de João. Essa carta pessoal é endereçada a um fiel cristão chamado Gaio. Então, veja só, essa carta aqui, olha aí, a apostila, diferente das duas primeiras epístolas, esta carta é mais pessoal, dirigida a Gaio, um cristão fiel que demonstrava grande hospitalidade aos irmãos em Cristo.
João elogia Gaio por sua generosidade e pelo seu apoio aos missionários, contrastando sua atitude com a de Diotrefes. E Diotrefes o que fazia? Um líder arrogante que se recusava a receber as mensagens do evangelho. A epístola destaca a importância da hospitalidade cristã e do testemunho fiel da comunidade de fé. Então, vamos ver aqui alguns assuntos relacionados a isso que o João está dizendo. Então, ele é identificado como presbítero, essa carta pessoal endereçada ao fiel cristão chamado Gaio, talvez pertencente a uma das igrejas da Ásia Menor. Então, essa é uma das cartas endereçada às igrejas da Ásia Menor. Hoje, a Ásia Menor ela é conhecida, essa ali, Galácia, Ponto, Panfilha, se eu não me engano, essas regiões. Nós vamos ver lá em Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, qual é destinada aqui, Éfeso. Então, é a antiga Turquia, é a atual Turquia, essas cidades. É a atual Turquia e foi endereçada a esta região. Então, vamos lá. Talvez pertença a uma das igrejas da Ásia Menor, assim como as demais epístolas de João, João 3, a terceira João, foi certamente escrita em Éfeso, em fins da década de 80, ou início da década de 90. Então, aqui é a data primária. Quem é Gaio? Vamos ver? Quem é Gaio? Em fins de primeiro século, ministro itinerante da igreja, ministros da igreja viajantes viajavam da cidade, de cidade em cidade, sendo comumente sustentado pelos crentes que os acolhiam em casa e os ajudavam nas despesas de viagem. Está lá em versículo de número 5 ao 8 desta epístola, a terceira epístola, e na segunda epístola, versículo 10. Gaio era um dos muitos cristãos dedicados que generosamente acolhiam e auxiliavam ministros viajantes de conflitos. Então, os irmãos que estavam passando ali por essa região, fazendo as missões, eles eram perseguidos e aí eles eram acolhidos por João, eram acolhidos por Gaio, que era um líder um dos líderes daquelas igrejas, né? Só que aí nós vamos ter aqui, ó, Diotrefes. Olha aí, vamos ver quem é Diotrefes. Acho que, se eu não me engano, é Diotrefes, aportuguesado no português, é Dionísio. Se eu não me engano, eu ouvi isso em algum lugar. Vamos lá. Quem é Diotrefes? Ao mesmo tempo, um homem de projeção chamado Diotrefes resistia com arrogância à autoridade de João e recusava hospitalidade aos irmãos viajantes enviados da parte deste. Então, olha só, ele estava se recusando a receber os irmãos que estavam indo visitar as igrejas e que era enviado por João. Era um líder autoritário. Será que acontece isso nos nossos dias? Um líder autoritário? Eu que mando. Eu sou o presidente desta igreja. Você tem que me obedecer. Eu sou a palavra final. Palavra final é a Bíblia e a autoridade máxima é Cristo. Então, portanto, qualquer homem que está fora das Escrituras não tem voz nenhuma dentro de uma igreja. Mas respeite. Felizmente, temos que respeitar, tá bom? Ou felizmente, para a nossa edificação. E aqui eu não estou querendo colocar nenhum tipo de atrito entre a liderança, tá bom? Olha lá você aí que vai querer dizer eu sou de Cristo e eles têm que me ouvir. Não, fique na tua, irmão, porque quem tem o Espírito de Cristo age em paz. Fique em paz. Então, não seja como Diotrefes, seja como Gaio. Olha aí que coisa boa, hein? Então vamos lá, Diotrefes, um dirigente ditador, é denunciado pelo seu orgulho, procurava ter entre eles
o primado, ou primazia, tem que fazer festa para mim, tem que estourar confete, tem que estourar bomba. Quando eu passo, tem que ter o carro de som dizendo: chegou o ilustre, chegou o digníssimo, chegou o arcanjo, serafim, a quarta pessoa da Trindade, ou a quinta, sei lá. Então, toma cuidado com esse exagero aí, isso é idolatria, tá? Cujas manifestações está no versículo de número 9 da terceira carta. Cujas manifestações são rejeitar uma carta anterior de João, versículo 9, hein? Olha só que interessante, ele rejeitou uma carta de João, que está lá no versículo 9, olha lá, ó. Tenho escrito à igreja, mas Diotrefes, que procura ter entre eles um primado, não nos recebeu. Que vergonha, hein? Será que pode citar o nome de irmãos que está falhando aí? Será? O apóstolo João citou, né? E agora, hein? Fica a ética ou fica o politicamente correto? Porque na ética mesmo, João falou, hein? Vamos seguir o politicamente correto para não gerar problema. Vamos, mas sabe a verdade, né? Vamos lá. Calúnia contra João. Ele falava contra João, recusa o aconselhamento, o acolhimento aos mensageiros de João e ameaçar com exclusão aqueles que os recebem. Meu Deus, irmãos, olha o que me vem à mente aqui. Nós estamos terminando aqui. Aí tem a reflexão. A gente vai partir aqui para a reflexão, tem os temas principais: crescimento na graça e no conhecimento, a certeza da segunda vinda do Senhor, de Cristo, o perigo da corrupção e do engano na igreja. E nós vamos para a reflexão. Mas eu vou trazer essa reflexão aqui. Olha que coisa interessante aqui, ó. Ele recusava acolhimento aos mensageiros de João e ameaçava com exclusão o quê? Aqueles que os recebem, ou que recebessem. Vamos ver o versículo 10? Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Irmão, é para acabar aqui. Para. Calma aí. Terremoto. Irmãos, brincadeiras à parte. Será que isso não acontece nos nossos dias, tudo isso que nós falamos aí? Vamos ficar para nossa reflexão aqui? Irmãos, irmão que não recebe o outro dentro da congregação porque ele veio de um ministério diferente. Porque o fulano de tal tá com intriga com o outro fulano e não vai na igreja do fulano lá porque o pastor não deixou, e se for, o pastor exclui. Irmão, que cristianismo é esse? O apóstolo João demonstrou aí que o verdadeiro cristianismo é aquele da comunhão. Irmãos que vivem intriga uns com os outros. Nosso tempo já deu aqui, irmão. Isso daqui dava uma pregação, viu? Culto de doutrina. Não é doutrina para a igreja, não. Doutrina para obreiro. Porque tem obreiro aí que precisa passar pelo discipulado, viu? Obreiro aí que precisa se humilhar um pouquinho mais. Eu reconheço. Eu reconheço que eu preciso passar pela olaria de Jeová. Descer lá na casa do oleiro e aí o oleiro amassar um barro. Porque nós precisamos. Ninguém aqui é perfeito, irmãos. E outra, viver com intriga com o irmão, porque o irmão é de ministério tal e eu não falo com ele, e privando os irmãos de terem comunhão. Irmão, ó, na real, sai daí. Tem farinha, tem veneno na panela. Pastor que não se une com outro. Meu irmão, pode ficar tranquilo, ó. Sai fora do lugar, procura uma igreja bíblica.
Já disse um grande um dos homens da história bíblica aí, né? Não sei quem é, esqueci o nome dele, mas diz assim, ó, uma frase: você que procura uma igreja, não procure uma igreja perto da sua casa, procure ela desde que seja perto da Bíblia. Ou seja, você não deve ir a uma igreja porque ela é perto da tua casa. Mesmo que essa igreja seja distante, mas se ela está perto da Bíblia, então essa é a igreja ideal para você congregar. Fique em igrejas que preservam. Veja o que aconteceu nesses tempos. Veja o que os irmãos passaram. Por quê? Porque os irmãos estavam sendo confrontados não somente na perseguição social religiosa, né? Aí nas lutas, mas também na doutrina, nas ideias. E se esses irmãos, se esses apóstolos não fossem capacitados pelo Espírito, eles não teriam argumento suficiente para nos dar para que nós pudéssemos defender a nossa fé. Então, portanto, irmãos, quero terminar com essa reflexão aqui, tá bom? Temos a nossa apostila. Você que quiser a apostila, você entre em contato conosco e nós estaremos aí lhe auxiliando. Entre em contato com o diretor aí do canal e ele vai lhe dar aí as seguintes instruções para que você possa estar mais de perto conosco. Como eu já disse, se você gostou, curta, como diz o pastor, né? Amigo meu. Se não gostou, dá dislike também. Mas o que nós pedimos é que você observe, veja se o nosso conteúdo está sendo mesmo de grande importância, que você possa ser edificado na palavra de Deus. Curta, compartilhe, inscreva e comente. Os haters de plantão aí, manda aí os textos bíblicos de refutação, que a gente quer estudar também com você. Ó, eita glória! Então, venha conosco, nós estamos encerrando. Ó, prometo que não vai ter desligamento de câmera aqui não, tá? Carreguei, irmão, de uma aula aí que eu estava orando e, ó, o arrebatamento veio, mas eu voltei, tô aqui. Foi só falha técnica. Desligou aqui o celular por causa da bateria, mas graças a Deus. Vamos fazer oração aqui. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Ele fará sobressair o seu nome. Jesus é aquele que pode te exaltar, Jesus é aquele que pode colocar o teu nome em destaque. Mas lembre-se, João disse que basta que ele cresça e que eu diminua. Que nós possamos estar no lugar mais alto da terra, e o lugar mais alto da terra nos pés do Senhor. Então, portanto, curve sua cabeça, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. Você, cristão, que está sendo perseguido, confia nele. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos que ouviram essa mensagem, participaram, ficaram conosco neste estudo até agora, Senhor, nos ouvindo. Espero que esse conteúdo tenha sido de grande relevância e que eles possam ser cheios do teu Espírito, ó Pai. Senhor, a perseguição vem, mas é temporária. E se fomos perseguidos até a morte, o importante é saber que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Mais do que milagre, mais do que morto ressuscitar, porque isso não é obra humana, isso é obra do teu Espírito, é a tua obra. Então, portanto, Senhor, toma cada um dos nossos irmãos. E esses que viram e ouviram e estão ouvindo o vídeo e que não são cristãos, que o Espírito de Deus convença de que eles necessitam de salvação. E o Senhor é a nossa luz. Já disse o carcereiro, dê-me luz, mostre-me a luz. E Paulo disse para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E foi essa palavra que me fez chegar até aqui. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigado por esta oportunidade, que nós possamos melhorar a nossa exposição. Nos ajuda, Espírito Santo, capacitando e nos dando discernimento espiritual. Essas coisas que nós te pedimos
e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Então, portanto, Deus os abençoe. Orem por mim, porque eu preciso das nossas orações, tá bom? Até a próxima. Fique com Deus.